Seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, dedicado, claro, a eternizar grandes histórias de Governador Valadares e região. E hoje tenho a grande honra de poder imortalizar o enredo de vida de uma grande mulher. Falo dela, a médica doutora Tamires Machado, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast eternizador de histórias, sempre com auxílio no master do melhor editor de Governador Valadares, Augusto Júnior. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É uma honra inenarrável poder receber alguém do seu gabarito. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória. Obrigada. Para começar nosso bate-papo, doutora, só ajeitando aqui o seu microfone. Sobre a vida, nós sabemos que nós estamos no ano de 2026. Sim. Isso é um fato. Só que ontem eu estava conversando com meu melhor amigo e falando sobre como a pandemia afetou o mundo e como muitas pessoas prometiam mundos em relação à questão de conduta, de mudança de comportamento com outras pessoas durante a pandemia, porque a pandemia fez com que nós pudéssemos ficar um pouco mais reflexivos e pensativos sobre a nossa vida. E talvez o grande marco que a pandemia, o grande legado que a pandemia deixou é o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Eu falo que nós falávamos de psicólogos e médicos psiquiatras, por exemplo, de uma forma pré-pandemia. Pós-pandemia a gente fala com um outro tipo até de entonação e de contexto, porque foram profissionais que ficaram em voga e estão em voga até hoje na sociedade. Porque a pandemia afetou principalmente a nossa saúde mental de uma forma jamais antes vista na humanidade. E falar sobre saúde mental atualmente é um assunto que eu tenho certeza que você com as suas amigas, quando saem para jantar, para almoçar, quando você viaja com uma delas, é um assunto na roda de conversa. Virou algo comum. Como está a sua cabeça? Com certeza. Como é que você está trabalhando isso? Enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a doutora Tamires Machado mentalmente falando neste ano de 2026? Ótima pergunta. Já estava preparado para uma questão, né? Médica. Mentalmente falando. Eu acredito que cada ano que passa com o amadurecimento, eu acho que eu me sinto ainda melhor, né, mentalmente. Como eu te falei recentemente, né, sobre essa mudança que eu tive, então eu morava em São Paulo. Então, no meio da correria, do estresse, trabalho demais, eu já cheguei até a ser internada por causa disso, porque eu acho que eu dei um burnout. Sim. Então, horas sem dormir, trabalhando, então eu saía de UBS, plantão, consultório particular. E meio que no automático mesmo, né? Eu tava me sentindo bem fisicamente, só que mentalmente, uma hora você é parada mesmo que à força. Então, por questões até mentais, eu falei, gente, eu acho que eu já me especializei, eu fiz 3 especializações em São Paulo. Eu falei, não, chegou a hora de voltar para Valadares, mesmo por questão mental mesmo. Sim. Porque eu falei, não, agora é a hora de eu ter mais qualidade de vida, estar perto da minha família, poder ir na academia e voltar, tipo, com 10 minutos, não precisar pegar um trânsito absurdo só para ir na academia, sem falar as horas que eu gastava no trânsito para ir trabalhar, para voltar. Então, isso realmente era um desgaste muito grande mental. Então, eu falo, São Paulo é uma cidade maravilhosa para você crescer, para você se desenvolver profissionalmente, mas eu acho que estar em Valadares, perto da minha família, desacelerar um pouco, ter essa qualidade de vida é o que está me trazendo mais bem-estar. Eu acho que chega uma idade da vida que a gente coloca na balança o que realmente faz sentido pra gente, né? E eu acho que tá bem emocionalmente também reflete na minha consulta, no meu dia a dia, no que eu posso entregar de melhor pro meu paciente. Então, hoje, em 2026, eu acho que eu estou, assim, na minha melhor fase. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, foi voltar para Valadares, estar perto da minha família, na minha casa. Eu acho que às vezes a gente tem algumas fugas, né? Tem gente que não tem uma relação tão boa com a mãe, com os irmãos, que não é o meu caso. Então eu falei, foi maravilhoso poder voltar. Como diz, minha mãe sempre deixou aberto. Você pode ir para o mundo, mas sempre vai ter um lugar aqui para você.
E é isso, eu acho que eu tô super bem agora. Que legal, muito bom ouvir isso. E sobre a pandemia, qual o grande legado que ela deixou na sua história de vida? Aquele tipo de legado, doutor, aqui, em algum dia aqui em Valadares, em pleno 2026, fazendo alguma coisa na sua sala, atendendo, conversando com amigas, com familiares, sei lá, no seu âmago ali você para e pensa, eu só tô falando isso, eu só tô fazendo isso graças à pandemia porque ela me deixou tal coisa como legado. Acho que a pandemia foi, assim, um marco grande na vida de todo mundo. A gente não poder sair de casa, a gente viver aí esse isolamento social, apesar que eu, como médica, né, continuei trabalhando. Sim. Então, você vê como que a vida é fugaz. Eu falo que a vida, ela passa muito rápido. A gente faz muitos planos e vem um vírus que a gente nem consegue enxergar e mata muitas pessoas. Então, a pandemia me deu a certeza daquilo que eu já tenho. Como que a gente tem que valorizar o hoje, viver a vida da melhor forma possível, de uma maneira mais leve, né? Espalhando o que a gente tem de melhor, porque eu acho que isso é a única coisa que fica. Eu tive amigas que perderam familiares, perdeu o pai, perdeu um amigo. E eu, como médica, eu atendi também na pandemia, né? Eu dei plantão. Eu estava lá em São Paulo no meio desse caos e a gente viu como as pessoas não teve um parâmetro. Porque são pessoas idosas, são pessoas com comorbidades. Não. Morreu gente de todas as idades, com comorbidade ou não. Então, é uma doença que veio assim para deixar pra gente que realmente a vida é única, é o hoje, que a gente tem que a única coisa que fica quando a gente vai embora são as coisas boas que a gente fez na vida do outro. Porque depois que você morrer, a gente não vai lembrar qual carro você tinha, qual casa você tinha. A gente vai lembrar aquilo que você fez de bom na vida de cada um. As histórias, as viagens. E assim, eu já perdi muitas pessoas queridas. Então, meu pai morreu de acidente de carro. Meu ex-namorado morreu de acidente de avião. Minha melhor amiga morreu de câncer. Então, eu tenho propriedade para falar desse assunto, sabe? Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que eu lido muito bem. Mas a pandemia veio trazer esse olhar mesmo para o presente, para a gente deixar o nosso melhor, para a gente amar o próximo mesmo da forma mais intensa que a gente puder. Sobre a sua vida antes de sonhar em se tornar a doutora Tamires Machado, aonde eu quero chegar. Como era a Tamires Machado nos tempos de escola? Eu era da turma do fundão. Não, eu era da turma do fundão. Eu gostava de sentar com os meninos lá atrás, tá? Pra ficar conversando fiado. Eu era essa daí. Mas eu sempre fui muito boa aluna. Então, eu nunca perdi nota, eu nunca fiquei de recuperação. Mas eu gostava disso. Eu tinha... E aí, igual eu tava te contando, meus amigos que perdiam nota, todo mundo ia pro interescolar pra passar de ano. E eu fui pro interescolar, que foi a primeira escola que eu matei aula na vida. Sim. Ou seja, eu saí do Cipicom, fui pro Inter, eu já estava até adiantada nas matérias. Que legal. Minhas amigas tiveram a ideia de matar aula. Tinha uma janela na sala. Pensa, Deus. Essa carinha. Pulando a janela da sala e ficando ali na pracinha da ilha, só pra conversar fiado, fazer nada. Eu falei... O mundo mudou tanto, né? Que hoje em dia não sei nem como que os adolescentes se divertem hoje. Mas a gente ficava ali na pracinha conversando e não acontecia mais nada. Mas só para ter essa adrenalina de matar a aula e não ficar no colégio. Ficava no corredor conversando, menos dentro da sala de aula. Então, eu acho que eu fui essa aluna que conversava, que dava trabalho por conversar. Mas nunca por perder nota. Sim. Sempre fui estudiosa. O tempo de escola ele é muito nostálgico para as nossas vidas. Só de ouvir e ver você falando sobre o seu período escolar, deu para ver no seu rosto o brilho que você tem de lembrar desses momentos. Mais tarde eu tenho um churrasco com os amigos que eu tenho desde a época de Clóvis Salgado, desde 2013. Então, assim, toda vez que eu vou encontrar com eles, nós falamos, né, sobre a vida atual, mas também lembramos de histórias bobas de 2013, 14, de época de segundo ano, terceiro ano, porque são momentos únicos na nossa história de vida. E talvez um dos motivos que faz com que o período de escola seja muito nostálgico para as nossas vidas é que é um período da nossa vida que não volta mais. Por isso que eu vejo as mães hoje falando com os meninos pequenos, os pré-adolescentes, aproveita. Eu, quando eu tiver um filho, eu vou falar, aproveita tudo que você puder fazer. Até coisa errada, de matar a aula, de
tomar recuperação. Aproveita, porque é um tempo que não volta mais, é um período da vida que você pode errar. Que você vai ter sua mãe no futuro, para poder te corrigir. Foi assim na sua vida também. Então é um período muito gostoso de se lembrar. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança, doutora, que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou aqui em Governador Valadares, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando no seu dia, na sua vida, vem na sua cabeça na hora. A melhor parte do colégio foi ter todas as amigas juntas. Sim. Então, eram 7 amigas e a gente sempre se reunia, inclusive na casa da Camila Leite. Dormia as 7 amigas lá. A gente ficava de pijama, era a noite do pijama, então a gente ficava lá. Dona Tida acolhia vocês. Acolhia todo mundo aqui, ó, o colchãozinho na sala, 7 mulheres deitadas lá. Então a gente saía de pijama na rua, ainda tinha mundo, sabe? Sim. E a gente de pijama. Então essa foi nossa adolescência. Minha maior lembrança é isso, é a conexão que eu tinha com as minhas amigas, o tempo que a gente tinha pra fazer nada, né? Pra conversar fiado, pra comer um brigadeiro, pra tomar um porre também, que tinha as festas na casa da Camila. Então, assim, foi uma época maravilhosa. E eu acho que realmente a gente tem que viver cada fase que a gente tá vendo. Porque eu penso, muita gente não vive a adolescência, não vive até, sei lá, a fase adulta de solteira. Aí você, quando você tá mais velho, você quer fazer coisa que você nunca fez. Eu falo, já não combina. Vira imaturo, né? Ah, tá com 40 anos, aí quer ficar igual um adolescente beijando 10 no GV Folia? Não, já foi a época. Sim. Já teve essa época disso. Então, acho que quem pula etapas se arrepende na frente. Sim. Porque não viveu isso e nem teve a oportunidade de amadurecer. Então, minha época escolar foi maravilhosa. E a gente tem esse grupo de amigas até hoje, que são amigas das antigas, que a gente ainda se reúne na fase adulta, mas é diferente. Claro. Porque hoje tá casada, com filho, então muda essa rotina. Então, lembrar da fase de colégio, você viu que eu não lembrei de professor nem nada, Exato. né? Não foi professor, não foi Por que matéria será? nenhuma, foi um encontro com minhas amigas. E sobre a vida da Tamires Machado dentro dos colégios em que você estudou, para a vida da Tamires Machado hoje, 2026, médica, que atua em São Paulo e atua aqui em Governador Valadares. Para isso acontecer, para você poder viver tudo aquilo que você vive atualmente já há alguns anos dentro da medicina, teve que ter a Tamires Machado saindo do 3º ano do ensino médio para poder cursar medicina. Você escolheu a medicina para sua vida ou a medicina que te escolheu para ela? Sem dúvida, a medicina que me escolheu. Assim que eu saí do 3º ano, eu terminei o 3º ano, eu tinha 17 anos, que eu faço no meio do ano, né? Tá chegando, E aniversário. tá chegando. Julho, amo, Leonina. Que dia? 22 de julho. Boa, boa. Aceito muitos presentes. Gente, eu amo fazer aniversário, eu amo viver, é bom demais. Sinal que vai ter uma grande festa aqui em Valadares no dia Não, 22. já teve ano passado, esse ano eu acho que eu vou viajar. Boa. Então, quando eu saí do colégio, eu me formei no Colégio Imaculado, meu 3º ano. E a primeira escolha não foi medicina, porque não tinha medicina aqui, não tinha condições financeiras. Então, eu escolhi, assim, aleatório. Eu gosto da área da saúde, eu já sabia desde sempre, eu escolhi nutrição para fazer. Sim. Então, minha primeira faculdade foi nutrição, eu fiz 2 anos de nutrição. Aí teve um período que a gente ia pra cozinha, cozinhar alimentos, fazer essas coisas. Eu falei, isso aqui não é muito pra mim, não. Até hoje eu não sou boa da cozinha. Aí eu falei, eu acho que eu não vou gostar, não. E a minha mãe, ela sempre apoiou a gente, no que a gente quisesse. Falei, mãe, então quero mudar. Mudei e comecei a fazer enfermagem. Aí fiz enfermagem, me formei em enfermagem, nunca trabalhei e eu vi, realmente enfermagem não dá, não tenho dinheiro. Quando eu fazia enfermagem, teve um professor que perguntou, porque eu também já não ficava muito na sala de aula, gostava de ficar lá fora, a gente ficava no cachorro-quente conversando, ele falou, Tamires, você é tão boa aluna, por que você não consegue ficar dentro da sala de aula? Acho que eu devia ser hiperativa, né, mas eu nunca tive um diagnóstico. E aí eu falei, não, porque eu quero fazer dermato. Eu quero ser dermatologista. Nem sabia como eu ia ser médica, eu já falava que eu ia ser dermatologista. E aí, depois disso que eu comecei a estudar e falei, não, vai ser medicina mesmo. Então, eu acho que eu já tinha isso dentro do meu coração, mesmo sem saber qual caminho que ia me levar até a medicina. Mas eu já sabia, não, eu quero ser dermato. E sobre a sua vida dentro da faculdade de medicina. E todo mundo tem um amigo, um parente, uma namorada ou um namorado, enfim, que já cursou ou está cursando medicina.
em uma faculdade espalhada pelo Brasil ou até no mundo, na América do Sul principalmente. E para quem é leigo, doutora, se tem uma ideia da faculdade de medicina que é algo totalmente diferente das outras faculdades, dos outros cursos inseridos nas outras universidades. Porque a gente pensa, para quem é leigo, tá? Poxa, qualquer especialidade que o médico for ali, né? Que sair um médico da faculdade, ele vai estar cuidando de vidas, vai estar salvando vidas, vai estar transformando vidas. Então, assim, não é um curso qualquer. Não tem como pensar numa pessoa que vai levar o curso de medicina com a barriga. Às vezes pode até ter, mas é muito difícil. Igual tem no direito, no jornalismo, na educação física, enfim, nada contra esses cursos. Mas a medicina, eu costumo dizer que é um propósito. Quem faz medicina hoje já nasceu sabendo o que iria fazer. Às vezes a pessoa não sabia, mas Deus já sabia que no futuro essa pessoa seria médica. Isso vale para qualquer especialidade. O que é o curso de medicina para vocês médicos? Porque para quem é leigo nós temos uma visão. Mas para vocês que estudaram na faculdade e se formaram, o que representou para você o curso de medicina como um todo para a sua história de vida? A medicina, na verdade, igual você falou, é um dom, é uma vocação. Então, não dá pra gente realmente levar de qualquer jeito, porque um erro seu pode matar uma pessoa. Sim. Não é um erro ali, no direito, ou às vezes a gente está lidando com papéis. Não, Sim. A gente está lidando com vidas. Então, eu acho que tem um peso maior, tem uma responsabilidade maior. Então, eu acho que toda pessoa que faz medicina tem que ter essa consciência. Mesmo que você forme ainda inseguro, inexperiente, porque eu vejo muita gente que forma, não tem coragem de dar um plantão, não tem coragem de pegar um plantão sozinho. Eu acho melhor você se precaver mesmo, você fazer algum curso intensivo, porque como toda outra faculdade, nem sempre a gente sai 100% preparado para tudo que está por vir. Eu dei plantões em todos os hospitais que você imaginar, sozinha, né, em São Paulo, então eu ia para uma cidade vizinha, eu ia. Eu era bem corajosa, mas eu também sabia que eu tinha uma base para o que viesse. Eu tinha uma base para salvar uma vida. Você precisa ter assim um mínimo de conhecimento para você não cometer erros ali que vai ferir o código de ética médica, né? Então, eu acho que esse é o principal, porque agora realmente tem faculdade em cada esquina, né? Então, tá formando gente igual em toda profissão, Sim. né? Mais qualificado, menos qualificado, mas eu acho que eles precisam ter essa consciência que é uma profissão de muita responsabilidade, né? Que você está lidando com uma vida e que um erro ali pode ser fatal, que você pode perder o seu CRM, que você tanto lutou. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande nesse sentido. O que mais te encanta na dermatologia? Me encanta poder devolver a autoestima da mulher, fazer ela se reconhecer no espelho, se amar de novo. Então, eu escolhi essa dermatologia da área da estética por causa disso. Eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre me cuidei muito. Eu falo, desde nova, eu usava os cremes da minha mãe de Renil, do potinho, que era 40 a mais, eu devia ter 20 anos, eu tava lá passando um creminho para não dar rugas. Então, eu sempre fui muito vaidosa. E poder devolver a autoestima da mulher, fazer ela se reconhecer de novo no espelho, porque muitas mulheres vêm, não é por um botox, um preenchimento, um bioestimulador. Elas vêm querendo se reconhecer de novo, após virar mãe, após um divórcio, após um luto. Então, você poder contribuir com isso, para mim, é muito gratificante. Não é só futilidade, sabe? Não é só questão de estética mesmo. Eu acho que isso é muito mais profundo para a mulher. Você poder fazer ela se reconectar com ela mesma. Então, eu acho que traz uma mudança na mulher em tudo na vida dela. Porque quando a gente se olha no espelho e se acha bonita, se acha mais atraente, a gente fica mais segura, mais autoconfiante. Isso melhora nosso casamento, melhora no nosso profissional, a gente consegue se impor mais, a gente fica mais feliz para cuidar dos nossos filhos. Então, eu acho que trabalhar com a estética em si é muito gratificante. É muito mais do que só uma aparência, sabe? Nós estamos inseridos na era dos procedimentos estéticos. Hoje em dia tem procedimento estético para tudo. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu sou de 96, então sempre fui muito ligado aos veículos de comunicação. Eu me recordo que procedimento estético na minha época era silicone. Hoje em dia são inúmeros procedimentos estéticos. E você se especializou em uma área médica
em um subgênero da medicina que talvez seja um dos mais ligados diretamente com a questão dos procedimentos estéticos, no sentido de que você sabe como ninguém como os procedimentos estéticos atuam na vida de uma mulher, sobretudo no realçamento da autoestima. Você, como profissional que conhece outras profissionais, que vive o mundo atual enquanto médica e enquanto mulher, como você avalia esse momento que nós estamos vivendo, sobretudo para vocês mulheres, dessa era dos procedimentos estéticos? Até onde isso vai, doutora? A gente está vivendo uma era realmente de um pouco de exagero, né? Então a gente vê que tem profissionais e até pacientes que perdem um pouco a mão nesse sentido. Então eu acho que agora é uma era que a gente tem a oportunidade de ter procedimentos, tecnologias que podem realçar nossa beleza, deixar a gente mais jovem, envelhecer melhor. Não é não envelhecer, mas envelhecer bem, sem mudar a sua essência, sem perder as suas características. Então, eu acho que nesse mundo que a gente está banalizando os procedimentos estéticos ou exagerando, eu venho trazendo ainda a essência da mulher, sem perder a sua identidade, sem perder as suas características. Eu sou 100% a favor de procedimento estético, mas eu acho que com responsabilidade. Então, para você procurar um profissional, eu até brinco com a minha paciente, se você procura um profissional que o senso crítico dele é o exagero, Sim. se ele parece a Gretchen, como que você vai sair da sala dele parecendo a Sandy? Entendeu? Então, Sim. a gente tem que ter esse senso crítico. Então, eu acho que isso é questão do profissional também. Então, tem paciente minha que chega, eu quero colocar a boca. Eu falo, olha, pra mim a sua boca já tá ok, já tá no tamanho legal, então eu vou indicar o que é melhor para ela. Então, eu sou muito dessa pegada. Eu falo, ser natural não é não fazer procedimento estético, mas é fazer com elegância, com sutileza, deixando aí os seus traços, realçando o que você tem de bonito, sabe? Sem te transformar em outra pessoa. Então, eu sou a favor disso, inclusive é o que eu faço em mim. Eu gosto eu faço 1000 coisas em mim. Tudo que tiver, eu vou colocar. Até a minha mãe, que começou a fazer procedimento com 64 anos, antes ela é contra. Pra que procedimento? Não precisa fazer nada. Hoje em dia, mãe, tem isso aqui, quero. Isso aqui, quero. Agora ela aceita tudo, entendeu? Porque você vê que o problema não é o procedimento em si. E sim a quantidade que é feita, a dose. Então, eu acho que os procedimentos estéticos vieram, assim, para ajudar, para levantar nossa autoestima, para deixar a gente mais confiante, mais bonita, mas sem exagero, sem ficar tão artificial. Quando existe o exagero, os famosos aí que a gente acaba vendo nas redes sociais, em outros veículos de comunicação, sobretudo nos programas de fofoca, quando existe o exagero, na sua visão enquanto profissional, é mais culpa do paciente ou culpa do profissional por ter permitido chegar naquele nível de exagero voltado para o procedimento estético? Eu acho que é culpa do profissional. Porque o paciente, ele não tem esse conhecimento. Sim. Não é o paciente que manda na minha conduta. É eu que mando no meu consultório. Então, eu vou mostrar para ele, olha, aqui tem como a gente melhorar, aqui tem como a gente colocar mais, aqui não dá, porque vai ficar exagerado, vai ficar artificial. Então, você tem que ter esse time aí para falar para o paciente. Então, eu acho que os profissionais acabam pesando a mão, exagerando. Então, não é culpa do paciente, eu quero mais boca, você vai colocando, até ficar uma coisa desproporcional. Porque eu acho que isso até descredibiliza o profissional que faz. Então, você vai falar, não, aquele profissional, ele exagera. Não importa se foi o paciente que pediu ou não. Então, eu acho que você tem que ter um senso crítico. Talvez o profissional faça porque ele acha aquilo bonito. Porque talvez ele gosta daquele exagero. Então, eu acho que não seja culpa do paciente, mas sim do profissional que não coloca um limite aí, sabe? Então, você vê, eles fizeram tantos e acaba que depois eles querem tirar, diminuir e não volta naquele profissional que exagerou. Sendo que, às vezes, quem pediu o exagero foi o paciente, né? Que a pessoa se vê... Eu falo, às vezes, o procedimento estético, ele vem tampando alguma falta, né? Alguma tristeza, alguma insegurança, e as pessoas querem descontar isso em procedimento estético. Então, se o médico, o profissional, não tiver esse senso crítico, aí vai perdendo a mão. Então, para mim, 100% responsabilidade do profissional que faz. Em relação a algo que você faz e que fez com que você se identificasse muito com inúmeros pacientes, é a questão da condição do melasma. E que
tem uma história por trás de você poder atuar diretamente nesse nicho voltado para esse tratamento em relação à questão do melasma, pelo fato de que você já esteve do outro lado, sobretudo quando você se depara com uma paciente que se encaixa nesse quadro, talvez você se humanize ainda mais porque você entende a dor dela, porque já esteve do outro lado. De onde que veio esse propósito de poder fazer mais no sentido de ficar mais atenta em relação a uma mulher que apresenta esse quadro? E qual a sua felicidade de poder, através do seu trabalho, proporcionar uma qualidade, uma melhora de vida, um realçamento de autoestima através desse tratamento? Realmente eu sou apaixonada com tratar melasma, porque eu já estive do outro lado, como você disse. Sim. Então eu tenho melasma há mais de 10 anos. Então eu ia nos médicos, eu já passei, sei lá, em mais de 10 dermatologistas diferentes, sim, porque eu queria também uma fórmula mágica. Eu queria um laser que ia resolver o meu problema. Eu queria um procedimento rápido. Sim. Eu não queria fazer a minha parte. Eu queria que o médico tratasse e acabou. E aí eu fui entendendo que o melasma é uma doença muito mais complexa, que não é só uma doença de pele, é uma doença sistêmica de todo o nosso organismo. Então, tudo que eu aprendi com cada médico, sim, que eu aprendi na minha primeira especialização, depois na subespecialização que eu fiz também em cosmiatria e procedimentos, então eu reuni todo o meu conhecimento e eu pensei, agora é hora de eu ensinar os pacientes a cuidarem das suas manchas, assim como eu aprendi. Porque melasma não se resolve só em uma consulta, em um procedimento. É uma doença crônica para o resto da vida. Igual quando você tem diabetes, pressão alta, você não precisa entender sobre a sua doença, você não precisa entender o que é que melhora, o que é que piora. Assim é o melasma. Então, eu gosto de passar todo esse conhecimento para minhas pacientes, para que elas saibam, ó, agora minha mancha está pior. Por que será? É porque eu dormi mal? Porque eu me alimentei mal? Porque eu estou mais estressada? Visto que é uma doença inflamatória crônica e tudo que inflama meu organismo piora essas manchas? Será que é porque eu peguei muito sol no corpo, mesmo com meu rosto tampado? Será que eu estou fazendo o skincare certo? Eu estou usando hidratante? Eu estou usando protetor solar? Então, assim, eu amo explicar sobre melasma, eu amo tratar melasma, porque eu sei que é uma doença difícil, desafiadora e que, assim, deixa a gente muito triste, que acaba com a nossa autoestima. A gente olha no espelho e parece que é uma sujeira. Teve paciente minha que chegou no consultório e falou assim, que a mancha chega antes dela. Então, ela chega, as crianças ficam olhando, os adultos comentando, acha que você não tem cuidado com a sua pele. Então, isso mexe muito com a nossa autoestima. Então, mexer nesse ponto, eu falo assim, o mínimo que você consegue clarear dessas manchas já afeta muito e melhora muito a nossa autoestima. Então, eu falo, a que ponto que a gente consegue clarear o melasma? Então, depende de cada mancha, depende do tempo que você tem essa mancha. Mas se você já conseguir cobrir ela com maquiagem e ficar feliz, a gente já teve sucesso no tratamento. Então, é uma coisa que você tem que fazer pelo resto da vida. Sim. Então, você pode ver, e assim, 90% das mulheres têm melasma. Ou vai desenvolver em alguma fase da vida. Por questão genética, por fator que a gente mora numa cidade muito tropical, muito quente, se expôs muito ao sol. Quando eu era nova mesmo, minha mãe não passava protetor solar em mim. Você tem que ver as minhas fotos de nova. Eu sou de outra cor. Eu sou bem bronzeadinha. Então, é esse acúmulo de sol que vai trazendo essas manchas pra gente. Então, poder resolver esse problema, pelo menos ajudar, suavizar, melasma não tem cura, mas tem controle. Então, só de você estar melhor com essas manchas, clarear elas, se sentir mais bonita, conseguir fazer uma maquiagem e esconder, pra mim já é o suficiente. Então, eu amo tratar melasma, tanto que eu criei meu curso, né, para que as mulheres possam comprar, ter todo o conhecimento ali e assistir. Sim. A hora que quiser. Eu fiz mais pensando no benefício para ela, porque eu falei, é mais barato que a minha consulta. Então, você compra o curso de melasma, você vai aprender a tratar sua mancha pelo resto da vida. Doutora, até como homem, tá? E para nós, acho que para vocês mulheres também, a questão da autoestima é até difícil mencionar e dimensionar o que é autoestima, porque autoestima é algo que você não pega, né? Se você parar para pensar, o que é autoestima? Você não pega, não tem um produto que você passa, não, você tá com a autoestima renovada. Não existe isso. Existem várias formas na vida de fazer com que possamos ter uma autoestima renovada, ou uma alta autoestima. Uma autoestima alta, perdão. E para nós homens, e eu já ouvi muitos relatos de pessoas, mulheres maravilhosas, novas, bem de vida,
que possuem autoestima baixa. E aí nós, enquanto homens, falamos, cara, essa mulher é linda. Como é que essa mulher tem autoestima baixa, cabelo lindo, corpo bacana, bem-sucedida, tá bem na profissão, enfim. E você, enquanto médica dermatologista, sabe melhor do que eu o que significa autoestima. E gostaria de saber de você. Enquanto mulher, filha, irmã, mas acima de tudo, profissional e humana. O que significa autoestima para vocês, mulheres? Autoestima é a estima que a gente tem por nós mesmos. E o que está envolvido nessa autoestima? Não é só a aparência física, porque se fosse só bonita, todas as mulheres teriam autoestima alta, mas como a gente se enxerga. Eu falo em todos os quesitos. Se você é inteligente, se você é estudiosa, se você tem um casamento feliz. Então, tudo isso influencia na nossa autoestima, não só a nossa aparência. Às vezes, a aparência também. Então, como que eu posso melhorar a minha autoestima? Melhorando a forma como eu me vejo. Então, não é ser uma farsa. Ai, eu me acho muito inteligente e ser burra. Isso não é ter autoestima, isso é ter distorção de imagem. Agora, se eu quero melhorar a minha autoestima, eu tenho que melhorar minha vida como um todo. Ah, eu não estou satisfeita com o meu corpo. Então, faça atividade física, emagrece, faz dieta. Então, não tem como eu ter uma autoestima alta se realmente eu não me cuido, se eu não passo uma maquiagem, se eu não arrumo meu cabelo. Então, você está lá toda descuidada e você quer ter autoestima alta? Então, não faz sentido também. Então, acho que autoestima é um conjunto de tudo. De você estar bem fisicamente, mentalmente, até espiritualmente. Sim. Então, não importa naquilo que você acredita, qual é a sua fé. Mas você tem um embasamento ali que te dê um sentido na vida mesmo, sabe? Então, acho que isso que falta para muitas mulheres. Ai, eu tô muito bonita por fora, eu tenho um corpo bonito, eu tenho isso. Mas tá me faltando alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa melhorar aquilo que pode ser melhorado pra gente, sim, ter uma autoestima de verdade. E eu acho, assim, que até mulheres que já têm uma autoestima boa, sem precisar disso, né? Sim. Eu falo assim, não importa, a pessoa tá acima do peso, mas ela vai de topper e shortinho com a barriga grande pra academia e não tá nem aí. Talvez aquela forma que ela se vê bonita. Sim. Ela tem essa segurança dentro dela. Mas eu acredito que a mulher, para ter uma autoestima elevada, ela precisa trabalhar um todo. Então, eu sou assim. Eu quero estar bonita fisicamente, eu quero estar magra, eu quero malhar, eu quero comer bem. Eu falo, nasce uma espinha em mim, eu quero morrer, porque eu já me sinto horrível, porque eu tô com uma espinha. Então, eu quero estudar, eu quero ser melhor em todos os âmbitos da minha vida. Então, acho que a autoestima está relacionado com isso, com a forma que a gente se enxerga. Então, hoje em dia, com essa comparação que existe na internet, acaba que se torna um pouco mais difícil. Porque antigamente, na nossa adolescência, a gente se comparava com o quê? Com as amiguinhas da sala. Sim. Nossa senhora, sou a mais bonita do mundo, sou a mais bonita do meu bairro, sou a mais bonita da minha sala. Agora não. Agora você está competindo com o mundo inteiro. Então, tem uma internet ali que você vive nessa comparação que acaba influenciando em como as mulheres se enxergam, né? Até na pandemia que você falou, que veio essa questão das mulheres fazer mais procedimento estético. Por quê? A gente ficou mais tempo em casa, gravando vídeo, fazendo vídeo chamada. Então, as mulheres começaram a trabalhar home office e começaram a se ver e falar, meu dente é torto. Nossa, eu tô com essa ruga aqui toda vez que eu converso. Minha boca é torta. Então, isso veio trazendo elas mais ainda para esse mundo de procedimentos. Então, a gente passou a se enxergar mais e se tornar mais exigente também. Mas eu acredito que a autoestima é a junção de tudo isso. E para a gente se sentir verdadeiramente bem, a gente tem que tratar e tentar equilibrar. Eu falo assim, não existe a perfeição, né? Não existe um padrão de beleza para todas as mulheres, não existe um procedimento que vai deixar todas iguais. Mas a gente tentar aí trabalhar o máximo que a gente puder para se sentir melhor, sendo a gente mesma. Sobre o papel e a função de uma médica dermatologista, quais são os tipos de procedimentos que vocês estão habilitados a fazerem em inúmeras pessoas? Na dermatologia, a gente tem várias subespecialidades. Então, tem a dermatologia clínica, que trata doenças de pele, tá? Lúpus, psoríase. E a gente tem a dermatologia cirúrgica, que aí tira cisto,
faz biópsia, tira câncer, tudo que você faz às vezes até uma cirurgia reparadora no lobo da orelha. Sim. E aí a gente vem para cosmiatria, que foi a minha subespecialidade, que é mais focada em procedimentos estéticos, rejuvenescimento. Então, nessa área eu trabalho com preenchedor, ácido hialurônico, toxina botulínica, laser, tratamento de melasma, de acne, tudo voltado mais para essa parte estética, tá? E tem a dermatologia oncótica, que trata mais paciente com câncer mesmo. Então, tem essas 4 subespecialidades. E tem também a tricologia, que é a área do cabelo. Então, assim, dermatologia ela é muito ampla. Eu falo assim, por isso que é uma especialidade maravilhosa, que aí você vai escolher o que você gosta, o que você se identifica. Porque eu falo, quem trata tudo não trata nada. Exato. No começo, a gente não tem muita opção. A gente precisa de dinheiro. Então, a gente tem que fazer um pouco de cada, né? Exato. Então, eu amo tratar cabelo, eu amo tratar pele, melasma. E eu deixo um pouco a doença aí até pra minha irmã. Minha irmã gosta mais de tirar uma verruga, tirar uma pinta. Essas coisinhas eu deixo pra ela. Então, meu foco mesmo é procedimentos estéticos que vão realçar a beleza da mulher de forma bem natural. Sobre a sua vida enquanto médica, me chamou muita atenção e eu acho que é algo que é incomum na sua área, pelo menos nas pessoas que eu conheço que estão dentro do seu nicho profissional, que é uma médica antenada à modernidade e sobre o poder que a internet tem na vida de inúmeras pessoas, mas sobretudo na vida de vocês médicos. E isso vale também para outros profissionais, mas para vocês médicos, vocês possuem uma autoridade muito grande na vida das pessoas. Quem é que não tem uma tia, a famosa Dona Maria, o seu João, que vê na televisão um médico falando e em qualquer conversa de família ou com um amigo, no bar, no almoço em família, comendo aquele pé de galinha, fala, não, ouvi que o médico falou. Se o médico falou, tá falado. Isso vale para qualquer coisa. E hoje nós sabemos o quanto que as redes sociais são benéficas para a nossa vida pessoal e principalmente profissionalmente falando. E me chamou muita atenção o fato de que você tem um infoproduto digital. E assim, eu não sei se você conhece o Guto Galamba, depois eu até te passo. Sim, conheço. E ele fala muito sobre... na academia comigo. Aí, viu? E ele mudou a vida dele financeiramente e profissionalmente muito por conta do marketing digital, dos infoprodutos dentro da internet. E hoje ele tem um trabalho voltado só para a área médica, voltado para a criação de infoprodutos dentro da internet. De onde que surgiu essa ideia visionária de já se inserir nesse mercado digital, não apenas pagando tráfego pago, fazendo videozinho bonito, mas pensando na sua carreira, pensando no seu futuro, pensando no seu trabalho em ajudar pessoas e também, obviamente, pensando na questão financeira? Eu sempre tive essa visão de querer fazer um produto que venda sem eu precisar estar ali. Sim. Então, foi a primeira coisa. Então, eu fiquei muito tempo com esse projeto no papel. Sim. Então, eu sempre postergava. Eu achava que, não, eu preciso de mais conhecimento. Eu preciso finalizar essa pós. Eu preciso finalizar essa especialização. Porque a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. E aí, quando eu vi que já estava todo o meu conhecimento ali, que eu poderia tirar uma pessoa de um ponto A e levar ela para um ponto B, eu falei, agora é hora de eu tentar materializar todo esse meu conhecimento. Sim. E foi aí que eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Porque eu falo, o vídeo já está gravado, já tem todo o meu conhecimento ali, tudo que as pessoas precisam ouvir, que às vezes em uma consulta médica fica muito longo. A pessoa esquece aquela informação que eu dei. Qual produto que a doutora me indicou mesmo? Qual que era o passo a passo mesmo? O que ela falou da radiação UVA, UVB? Então, eu resolvi deixar isso dali para a pessoa. Compra o produto, assiste, volta, assiste de novo, esqueceu, anota. E facilitar a vida do meu paciente mesmo, sabe? E, claro, monetizar, né? Porque a gente precisa de dinheiro para viver. Claro. Então, eu deixo um produto ali que a pessoa compra, assiste, pronto. Não precisa de eu estar lá sempre. Então, eu sempre penso nisso. O que eu posso fazer para melhorar a vida da outra pessoa? Que eu posso solucionar um problema dela e também ganhar dinheiro sem precisar estar 100% ali. Porque o médico, acaba que se a gente não virar empresário, apesar que a gente é empresário do nosso consultório, se a gente não focar em outras coisas, em outros investimentos, a gente nunca vai aposentar. Sim. Não tem como. Então, a gente precisa ter essa mente aberta para a gente pensar,
Tá, se eu tiver que trabalhar ali com a minha mão fazendo procedimento, eu preciso estar ali até quantos anos fazendo procedimento, né? Sim. Porque é algo que eu preciso estar. Não é algo que eu vendo à distância. Então, isso também me possibilitou atender paciente do mundo inteiro. Então, atendi paciente de Nova York, Legal. New Jersey, Londres. Onde que a pessoa tá, eu consigo passar todo o meu conhecimento e explicar. Aí eu penso, qual produto que tem lá em New Jersey que ela possa comprar? Ou então alguém pode levar um produto manipulado, que eu passo aqui uma fórmula específica. Então, isso me deu acesso a pessoas, assim, do mundo inteiro. Então, é uma coisa também que eu gosto por causa disso. Porque acaba que procedimento estético tem que ser pessoas que são próximas, né? Exato. Apesar que, às vezes, vem gente, assim, de Curitiba para passar em consulta comigo, de BH. Mas o diferencial da consulta online desse curso é que você pode comprar do mundo inteiro. Sim. Ter esse acesso aí, às vezes, eu queria ter uma consulta com a doutora e não tem essa oportunidade? Compra meu curso e assiste que tá todo ali. Sobre a vida do médico perante a sociedade. Se criou ao passar dos anos que todo médico tem dinheiro ou todo médico é rico. E você pode falar com propriedade, tá? Sei que você é oriundo de uma família que te deu todas as condições possíveis para você ser o que você é hoje. Só que existem casos onde a inserção de uma pessoa dentro da medicina já formada, né? Após se formar em medicina, nem que seja trabalhando em posto de saúde, o dinheiro que ela vai ganhar ali por mês ou a cada consulta, ela já mudou a realidade financeira da vida dela. Porque às vezes o valor, e você sabe os valores de qual é sorteado, o valor de um mês ali ficando num posto de saúde é um valor que ela nunca imaginou ter na vida, porque às vezes é oriundo de uma família muito simples e com muita luta e dificuldade conseguiu se formar, realizar o sonho da família. Então, se criou na mente de quem não é médico que todo médico tem dinheiro, todo médico tem carrão, todo médico mora numa casona, os filhos do médico estudam nas escolas particulares, as melhores de cada cidade, você só vai ver esse médico em todos os melhores restaurantes de uma cidade, e assim vai. E hoje em dia as pessoas focam muito em quem tem e não em quem é. No sentido de que as pessoas focam muito nos bens materiais, vê apenas os bens materiais, mas deixa de ver o ser humano que existe por trás daquele cidadão. Onde eu quero chegar? Como é que você vem trabalhando a sua gestão de carreira, e aí eu falo na questão profissional, mas sobretudo a sua gestão financeira? Porque eu já recebi relatos de consultoras financeiras, que não citaram nomes, obviamente, mas que tá tendo dor de cabeça com casais de médicos que todo mês ficam no negativo ali, coisa de 100, 120 mil, por não saber lidar com dinheiro na vida pessoal. Como é que você lida com a sua gestão de carreira e a sua gestão financeira? Você falando aí, eu fui essa pessoa que antes eu ficava vislumbrando um salário, eu falava, meu Deus, quando eu ganhar 10 mil reais eu vou estar rica. Quando eu ganhar 10 mil reais, e aí você ganha 10 mil e fala, não é bem assim, né? As contas vão aumentando também. Eu falei, nossa, quando eu ganhar 30 mil eu vou estar rica. E aí você vê que você ganha mais e você gasta mais, né? Você tem outros investimentos. Realmente o médico é um público que não tem muita... inteligência financeira, né? Então, não tem uma gestão financeira muito boa, que eu acho que isso daí é uma matéria que tinha que ter na faculdade, pra gente aprender a gerir o nosso dinheiro. E muitos médicos que ganham muito bem, realmente estão endividados, estão com fatura atrasada. Por quê? Eu falo isso por estar no meio mesmo e... Pode falar. Por estar no meio mesmo e conviver com médicos, eu sei a realidade que é. Sim. Então, acaba que a gente ganha muito, mas a gente gasta muito também. Então, o médico pensar, eu posso comprar isso daqui, é só eu ir lá e dar um plantão que eu pago. Eu dava plantão com pessoas de 70 anos, que não se aposentou, que já era para estar em casa tranquilo, mas não. Um ginecologista, ele falou, porque eu tive problema financeiro, minha empresa outra quebrou, então tá dando plantão ainda, sabe? Porque não fez esse preparo. Então, eu tento ter realmente essa inteligência de conseguir separar o que é para gastar, com futilidades, com as minhas comprinhas que eu adoro. Eu tenho minhas contas do mês também que são altas, porque eu tenho investimento, eu tenho, né, coisas aí que eu fiz. E você tentar reservar uma parte disso para deixar ali em uma bolsa, algum investimento que tenha a ver com o seu perfil, sabe? Então, tem pessoas que mexem com isso para mim, porque realmente eu não tenho muito conhecimento nessa área.
Então, eu sou honesta também. Eu era essa pessoa que eu ganhava 30 mil, eu gastava 40 e eu ia. Falei, isso aqui rapidinho eu faço mais, rapidinho eu faço mais. Só que acaba que a gente não vai ter essa energia para sempre, né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, eu tenho que ter ali já que o médico não tem aposentadoria, a gente tem que fazer a nossa própria aposentadoria. Então, você faz um investimento, você... Existem vários aí que agora eu não tô me lembrando, que você vê assim, ó, seu perfil é mais ousado, mais arriscado, ou você quer um lucro a longo prazo. E aí você escolhe o seu perfil para você investir renda fixa, variável, essas daí. Mas eu acho que o médico realmente precisa de ter esse acompanhamento, precisa de alguém que faça essa gestão financeira, porque eu também tinha muita dificuldade para precificar, para cobrar, né? Então tem nota fiscal, tem imposto, então é muita coisa que está em volta disso. Ah, não é porque você pagou num procedimento R$3.000 que eu recebo R$3.000. Então, tem todos os juros, o imposto, nota fiscal, contabilidade, tudo que a gente paga em cima disso, né? Então, o médico precisa estar atento, precisa ter esse controle, essa orientação, para você realmente não se endividar. Então, não é esse mundo perfeito que, antigamente, eu falei, era muito mais fácil você fazer dinheiro. É incrível como que o dinheiro de antigamente rendia. Antigamente, nossos pais tinham casa, carro, fazenda, e hoje em dia a gente não consegue comprar uma bicicleta. Exato. Não sei, né? Realmente o dinheiro está desvalorizado, mas a gente precisa fazer o que a gente pode com hoje. A realidade é essa. Infelizmente, a vida não é justa. Então, eu acho que ter alguma pessoa ali para fazer a gestão financeira da sua empresa é, assim, fundamental. Pra gente não ter dor de cabeça no futuro. Em meio a esse mundo tão corrido, por vezes a gente não para poder pensar em qual patamar que se encontra a nossa carreira. E, consequentemente, aonde estamos inseridos na vida profissional? Quem a gente é? O que as pessoas veem da gente? E pensando na sua vida, com a idade que você tem, naquilo que você já conquistou, de bem material ou de bem profissional, no sentido de ter o seu nome linkado ao sucesso na área em que você escolheu chamar de sua, em 2026, ano que nós nos encontramos, que a gente se encontra, perdão, como você classifica e o que você pode falar sobre o patamar de carreira que você se encontra hoje? É o patamar de carreira, doutora, que, por exemplo, em 2016, ou seja, há 10 anos, você esperava estar? É muito mais do que eu esperava e sonhava estar. Então, eu me especializei em faculdades boas, renomadas em São Paulo, né? Eu fiz na Associação Pele Saudável, que é uma faculdade de dermatologia muito boa em São Paulo. Eu fiz minha subespecialidade no Hospital Albert Einstein, então, que eu nem imaginava fazer. Então, profissionalmente falando, eu conquistei aquilo que eu queria. Eu fiz uma cartela enorme de paciente em São Paulo, trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Fui atendendo, conquistando cada paciente, aí um me indicava para outra pessoa, porque não tem nada melhor do que uma pessoa indicar o seu trabalho. Claro. Então, eu fui crescendo profissionalmente mais do que eu imaginava. Então, eu conquistei muita coisa, então eu falo materialmente, né? Coisas que eu sonhava em conquistar, casa, carro, essas coisas. E agora eu penso que o meu foco sempre na minha vida foi profissional. E talvez por um erro ou não, foi a minha escolha focar ali na minha profissão. Então, eu queria o quê? Ser médica, ser dermatologista, ser reconhecida, ser uma boa profissional. E meio que acaba que a nossa vida pessoal vai ficando de lado. Então, hoje eu indico para as pessoas, quem puder equilibrar isso ao máximo, que faça. Mas eu não tinha opção. Ou a minha opção era me desenvolver profissionalmente ou casar e ser mãe. E o meu foco era ser profissional boa. Sim. Eu queria ser médica, eu queria ter dinheiro. Porque eu não vim de uma família que tinha condições. Eu não vim de uma família que teve dinheiro. Então, eu passei muita dificuldade, muito aperto. Foi difícil para eu formar. Foi difícil para tudo. Para tudo. Não foi nada fácil, não veio nada de mão beijada. Então, por isso eu me dediquei tanto a me especializar. Eu trabalhei demais, então eu fiz tudo que eu pude lá realmente em São Paulo para me estabilizar financeiramente e vou continuar fazendo, mas eu gastei toda a minha energia focada nisso. Eu acho que agora eu tenho que olhar mais para minha vida pessoal. Eu tenho que pensar em casar, eu tenho que pensar em ter uma família, filho, porque dinheiro não é tudo na vida, né? Eu acho que eu sempre coloquei minha carreira, minha profissão em primeiro lugar. E quando você foca em uma coisa, ela cresce. E todo o resto vai ficando em segundo plano. Então, talvez agora é a hora da Tamires sossegar,
ficar aqui tranquila, né? Não precisa a gente querer ser a guerreira melhor, sempre lutando, que foi o que eu fiz a vida inteira, né? Não, gente, eu quero ser uma camponesa indefesa, quietinha aqui, ser menininha, aceitar ser cuidada, arrumar um marido, cuidar de mim. Eu falo, hoje eu até aceito ficar em casa, menino. De Depois, tanto que já de trabalhou, tanto que eu né? já trabalhei, de tanto que eu lutei pra ter as coisas, falar, não, agora pode deixar eu fazendo um bolinho às 3 horas da tarde que eu vou aceitar. Cuidar de Segunda-feira à criança, tarde. oh, delícia. Mas eu acho que, assim, claro que a mulher tem que ajudar o homem a crescer também, Sim. né? E não ser um peso na vida dele. Mas eu acho que eu cheguei profissionalmente aonde, além do que eu imaginava, e eu tô muito feliz, muito satisfeita e orgulhosa da minha trajetória. E mediante a tudo que você acabou de falar, qual foi o grande sonho que você já realizou através da medicina? Além de tantas vidas, né, que eu pude transformar e tantas pessoas que eu impactei mesmo profissionalmente, eu acho que poder, assim, dar uma casa para minha mãe, né? Comprar o carro que eu queria. Então, eu tô falando coisa financeira mesmo, O carro né? nem cabia aqui no estacionamento. Então, comprar o meu carro. Eu ficava, gente, que sensação boa que é você conquistar suas coisas com seu dinheiro. Sim. Eu falo, comprar minhas coisinhas, minhas roupinhas, minhas maquiagens. Então, o dinheiro também proporciona isso. É muita hipocrisia a gente falar que dinheiro não traz felicidade, porque traz muita felicidade. Ele te paga um plano de saúde, se você precisar, você tem ali para um respaldo, né? Então, ele possibilita você ajudar outras pessoas. Então, eu falo, quando Deus te abençoa com dinheiro, você tem a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas também. De doar, de ajudar. Então, eu sempre fiz isso, porque a vida sempre foi muito generosa comigo. Então, eu sempre quis retribuir. Então, fulano precisa, tem ajuda, tem caridade, essas coisas. Então, eu sempre quero poder entregar o meu melhor também na medida que eu posso, sabe? Mas eu acho que conquista mesmo, financeira falando, foi a casa da minha mãe. Que foi eu e minhas irmãs que a gente construiu do zero, casa no chão, construímos uma casa nova, confortável. Que eu falo, a nossa casa é o lugar que a gente mais passa tempo, né? Sim. Tem gente que prefere um carro legal do que uma casa, mas eu falo, ter uma casa boa pra você dormir, sua, que você sabe que ninguém, que se você não pagar aluguel, ninguém vai te tirar de dentro, né? Eu acho que essa foi a maior conquista, assim, financeira, material falando. E mesmo mediante a tantas conquistas que você já conseguiu na sua história de vida, qual é aquela que ainda você não conseguiu, mas espera enquanto sonho um dia conquistar? Material ou profissional? Você que escolhe. Pessoal. Uma família. Ter uma família. Então, eu acho que agora esse é meu maior sonho. Ter uma família tradicional, casar, ter um casalzinho de filhos. Uau. Não é só um, não. Pode ser gêmeos. Sim. E toda vez que eu falo gêmeos, minhas amigas que são mãe falam, você é louca. Você não sabe o que é ter 2 ao mesmo tempo. Porque um já endoida. Mas tudo bem, gente. Eu sou acostumada a lidar com desafios da vida. Então, eu quero ser mãe. Mas não antes de casar. Eu falo, meu sonho é encontrar um parceiro para dividir a vida. Então, um parceiro que vai envelhecer com você, para viajar, para curtir a vida. Filho é consequência do amor. Claro. E depois que você tá num relacionamento sólido, estável, aí sim você pode pensar em ter filho. Falei, eu terminei um relacionamento de 8 anos, que eu já estava planejando em casar esse ano. Ele é lá de São Paulo. Então, quando você vê que os sonhos não estão mais alinhados, que mesmo que a pessoa queira, ela não consegue te dar aquilo que você precisa, então você precisa olhar e ser um pouco racional, Claro. não emocional, né? Falar, não, peraí, se tá dando esse problema aqui agora, imagina no futuro. Então, acho que hoje em dia, a minha prioridade é isso, um relacionamento maduro, sólido, leve, tranquilo, para construir uma família. Porque eu acho que o ser humano tem de mais precioso é a família. É filhos, é ter irmãos, ter a família perto. Eu amo isso, eu sou muito família, eu sou muito caseira. Então, eu amo ter irmãs, eu tenho 2 irmãs. Então, para mim, esse é o maior presente que um pai também pode dar para os filhos, é irmãos. Então, se você tem só um? Não. Você tem Só filho? um. Só um filho? Sim. Só. Não, só tem um irmão. Ah, só tem um irmão. Não tenho filho Não ainda. tem filho, Não. só tem um irmão. Aham. Não é bom ter irmão? Demais. É bom demais, eu falo, tenha filhos. Com certeza. E sobre a nossa vida, nós sabemos que isso eu faço questão de falar com todas as pessoas que já passaram por aqui. E hoje você é a entrevistada de número 1353, ou 52, se eu não me engano. E a nossa vida, ela é feita
e ela é parecida, melhor dizendo, com um livro, ou com os livros propriamente ditos. E todos os livros que se prezem têm páginas positivas e páginas negativas. Páginas contando histórias maravilhosas e páginas contando histórias não tão bonitas assim. E todo livro, ou seja, toda vida humana, ela é recheada de páginas positivas e páginas negativas. E capítulos bons e capítulos ruins. É assim a vida de todos nós. E eu sempre gosto de falar sobre isso com toda pessoa que senta onde você está sentada. E com você não será diferente, muito por conta de que se tem uma pessoa que já esteve onde você está neste momento, que sabe o quanto que a nossa vida é feita de capítulos bons, mas sobretudo de capítulos ruins, é você. E você é uma menina que é muito alegre, muito jovem, não só na idade, mas de alma. E que talvez muitas pessoas, quando souberem, ou mesmo as pessoas que sabem de tudo que você já passou na sua vida pessoal, não vão imaginar tudo que você já passou, mesmo sendo uma menina tão alegre, extrovertida e feliz. Como é conviver com marcas tão impactantes, negativas, e mesmo assim seguir a vida? Eu sempre tento levar a vida da forma mais leve possível. Então, eu penso que a vida acontece exatamente como tem que acontecer. Então, eu lido com leveza. Eu penso que os planos de Deus são perfeitos. Então, quem sou eu para questionar os planos de Deus, ficando triste ou não? Eu penso que o propósito dele é maior. Então, a gente está aqui nessa vida por um motivo, assim como a gente vai, porque a gente concluiu essa etapa, a gente concluiu a nossa missão aqui na Terra. Então, eu sempre lido muito bem com isso. Eu não fico voltando em traumas, eu não fico revivendo, remoendo, guardando mágoas, nada disso. Eu falo, gente, não existe nada de ruim no meu coração. Eu não fico alimentando esses sentimentos. Eu não sou uma pessoa rancorosa, eu não sou uma pessoa, sabe, melancólica. Eu odeio ficar triste, eu odeio chorar, eu gosto de ser feliz. Mesmo que naquele período, eu sofra por um período, eu viva meu luto, mas eu tento pegar a parte boa de todas as histórias. Eu tento lembrar das coisas boas que eu vivi com meu pai, das coisas boas que eu vivi com a minha amiga. Então eu penso, quantas coisas boas a gente viveu junto, a gente construiu. Claro que ela era jovem, faleceu com 35 anos, ela tinha muita história pela frente, ela era muito sonhadora. Sim. Mas Deus planejou para ela até aquele ponto. Essa foi a vida dela. Então, por que a gente vai ficar se lamentando por uma coisa que passou, se não vai mudar? Né? Eu penso que a gente não tem como mudar o passado, só o nosso presente e o nosso futuro. Então eu pego aquilo de aprendizado para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais positiva, mais alegre, ser uma pessoa que vive intensamente o hoje, mas com responsabilidade, né? Não é viver, de qualquer jeito, vai que eu morro amanhã. Mas não, você vive com responsabilidade hoje, deixando o seu melhor, mesmo sabendo que amanhã você pode não estar aqui. Né? Que é um risco. Fala, as pessoas hoje têm muito medo de falar de morte, de falar desses problemas. Elas fogem desse assunto, sim, mesmo sabendo que é uma coisa que é a única certeza que o ser humano tem. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Por que a gente foge tanto desse tema? Por isso que você tem que pensar, eu tô vivendo a vida da qual eu vou me orgulhar? Eu tô deixando o meu melhor na vida das pessoas, no coração das pessoas? Quando eu morrer, como que elas vão se lembrar de mim? Eu acho que é isso que eu penso. Então, se eu puder deixar o meu melhor, eu tornar a vida de uma pessoa mais leve, mais feliz, deixar ela mais autoconfiante, segura, é isso que eu quero fazer. Em contrapartida, qual é o melhor e mais bonito capítulo da sua história de vida? O melhor e mais bonito? Eu acho que foi quando eu formei medicina. Que ano? 2017. Então, 2017 foi um ano assim, ufa, que alívio, eu venci essa etapa. Então, foi uma alegria para minha mãe, para minha irmã, para todo mundo, né? Porque formou 2 filhas em medicina, sim, junto, e com muito esforço, com muita dedicação. Então, só quem forma os filhos hoje, seja em qualquer profissão, que teve que suar, se dedicar, sabe a alegria que é a gente alcançar isso. Então, acho que essa daí que foi uma alegria não só para mim, mas para minha mãe também. O que a medicina representa para a sua história de vida? A medicina representa amor, dom, vocação. Medicina representa a oportunidade de transformar vidas com meu dom, com o meu acolhimento, com a minha escuta,
Então, a medicina é muito mais do que uma profissão, né? É algo que eu posso impactar na vida da pessoa de diversas formas. Então, às vezes, agora que eu estou atuando na área de dermatologia estética, não é só um procedimento que eu ofereço. É uma escuta, é uma compreensão, é empatia. Às vezes, minha paciente chega ali, não é só para fazer um procedimento, sabe? Ela chega com outros problemas, ela chora, ela desabafa. Então, ter essa oportunidade de acolher esses pacientes, de ouvir, de entender, é o que faz a diferença para mim hoje dentro da medicina. Pensando na dermatologia, o que ela representa para a sua história de vida? Dermatologia foi a virada de chave dentro da medicina para mim, que foi onde que eu me descobri mesmo. Eu sempre gostei, né, de cuidar da aparência, de realçar a beleza, de fazer procedimentos. Então, a dermatologia me proporcionou isso. Devolver autoestima, devolver segurança, deixar as mulheres mais bonitas, mais autoconfiantes. Então, dermatologia para mim é devolver autoestima, segurança e naturalidade para as mulheres. O que a Tamires Machado de 2016 falaria para a Tamires Machado de 2026? Se prepara, minha filha, que o caminho é árduo, você vai trabalhar, você vai ralar muito, você vai sofrer bastante, mas no final vai valer a pena. Que ser disciplinada, determinada e resiliente te coloca em lugares que outras pessoas não vão conseguir alcançar, porque elas não têm esse foco e determinação. Então, toda essa minha disciplina, coragem, força, foi o diferencial que fez eu me destacar na minha profissão. No início da minha carreira como médica, eu não sei se você viu, assim que eu cheguei em São Paulo, em 2019, eu estava extremamente feliz que eu tinha acabado de entrar no concurso do governo federal, né, no programa Mais Médicos. Sim. Eu cheguei em São Paulo, com um mês que eu estava lá, uma paciente psiquiátrica jogou uma pedra em mim. Uma pedra desse tamanho. E aí, né, ficou uma cicatrizinha aqui. Então, nesse momento, eu pensei, meu Deus do céu, meu sonho indo por água abaixo. Sim. Mas eu pensei, foi uma fatalidade que poderia acontecer com qualquer pessoa. Imagina ficar, ai meu Deus, eu não vou atender mais lá, porque pode acontecer isso. Pode acontecer tanta coisa em tantos lugares. Então, eu não me limito a um trauma. Então, eu pensei, foi uma tragédia. Foi um acaso isso daí. Então, uma paciente psiquiátrica que abriu a porta do meu consultório e jogou uma pedra em mim, eu falei, graças a Deus que foi na minha testa. Poderia ser no meu olho, eu tava de óculos, então poderia ser algo pior, eu poderia ter ficado cega. Então, esses desafios que aparecem no meu caminho, eu acho que só me fortalece mais. E me prova que eu sou capaz de superá-los. Sabe? Então, eu sou uma pessoa muito resiliente. Eu me lido bem com problema, eu lido bem com desafios, com obstáculos. Então, ter essa confiança, ter essa segurança e ter essa resiliência é o que fez eu me destacar na minha profissão. O que a Tamires Machado de 2026 quer falar para a Tamires Machado de 2036? Ai, Tamires do futuro, gente. Eu espero que a Tamires de 2036 se mantenha essa pessoa alegre, leve, feliz, que ela continue sendo essa pessoa amorosa, carinhosa, que ela trate todo mundo com respeito, com educação, e que ela já tenha construído a família dela, que ela foque mais na vida pessoal dela, que ela arrume um bom marido, que ela já tenha seus 2 filhos e esteja muito feliz com a vida dela como um todo, sabe? Que ela esteja realizada mesmo profissionalmente e pessoalmente. Que a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, a gente pode ser feliz em tudo na nossa vida, né? Que às vezes a gente fica querendo, eu quero só isso. Não, Deus quer que a gente seja feliz plenamente. Então é isso que eu quero. Que a Tamires de 2036 esteja feliz e que ela olhe para trás e fale, meu Deus do céu, eu consegui evoluir mais, eu consegui ainda estar melhor do que em 2026. E que eu continue bonita e jovem. Pelo amor de Deus, eu quero estar jovem ainda. Um dia seremos eternos na mente de inúmeras outras pessoas. E você ainda mais enquanto médica e, claro, com os seus familiares. E essa entrevista aqui, ela é eterna. Ela vai ficar aqui para sempre, no YouTube. Qual é o grande legado e qual é a imagem que você quer deixar um dia aqui na Terra, para quem vai ficar quando você for? Quero que as pessoas se lembrem de uma médica profissional,
ética, responsável, mas acima de tudo uma médica humana, que soube ouvir, que soube acolher, que não tratou apenas a queixa do paciente, que tratou ele como um todo, que olhou ele como uma pessoa, né? E não só ali visando dinheiro, visando crescimento financeiro, sabe? Eu quero ser lembrada como uma pessoa humana, uma pessoa boa, que trouxe coisas boas para a vida das pessoas, que deixou alegria, que melhorou a vida de alguém com uma palavra, com um sorriso, com um abraço. Então, é assim que eu quero ser lembrada. Agora é o jogo das palavras. Vou citar palavras ou nomes e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Uhum. Podemos ir? Sim. Vida. Maravilhosa. São Paulo. Dinheiro. Dinheiro. Alegria. Marketing digital. Promissor. Rede social. Comunicação. Governador Valadares. Paz. Escolas. Alegrias. Família. Tudo. Morte. Saudade. Saudade. Mariane. Tamires Machado. Resiliência. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Superestimado, a gente pode trocar essa palavra pela seguinte frase: não é isso tudo. Quem é que nunca falou isso? E vale pra qualquer coisa na vida. Cantor tal não é isso tudo. Comida tal não é isso tudo. Restaurante tal não é isso tudo. E o subestimado é ao contrário do não é isso tudo. É aquilo que você come, é aquilo que você escuta, que você vai, é o país que você visita, é a cidade que você visita, é o hotel que você se hospeda, e você fala: nossa, que lugar maravilhoso. Só que aí na sua visão você vê muita gente falando mal dessa pessoa, desse lugar, desse cantor, dessa comida. Você fala: gente, como é que pode não gostar de tal coisa? Isso é subestimado. É tão bom, mas tem tanta gente que fala mal, eu não entendo como subestimado é isso. Podemos ir? Podemos ir. Me fale uma comida, um prato, independentemente do país, da culinária, superestimado. Um prato que você já até comeu, mas você fala assim: nossa senhora, não é isso tudo e nem pagando eu como de novo. Nem pagando eu como de novo? Desculpa, amiga do Acre, tacacá. Não sei nem o que Eu fui provar o tacacá. Minha amiga me deu lá na casa dela. Eu falei: ai, amiga, não gostei muito não. Eu vou pedir uma pizza. Ela ama, delira. Tacacá é um caldinho assim que ela... Não. Na Bahia tem um caldinho de sururu, que é bem ardido mesmo. Parece que é só pimenta, mas eu amei, eu era pequeno. Me fale uma bebida, pode ser alcoólico ou não. Superestimada. Aquela que vai ter o casamento do ano aqui, que você vai de alguma amiga, vai ter tudo lá e você não vai tomar. Pode ser alcoólico ou não. Refrigerante com açúcar. Me fale uma banda, cantor ou cantor, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada, que você não escuta de jeito nenhum. Vai ter show aqui na exposição esse ano, por exemplo. Camarote lá, open, tudo, mas você não vai. Qualquer rock pesado, tipo Nirvana, nenhum rock me pega. Sabe, pesado. Agora, se for um mais leve, tipo CPM 22, ok. Mas pesado, não gosto. O que as pessoas superestimam demais na vida, que na sua visão não é o mais importante, mas você vê que as pessoas dão muito valor? Não é muito... Peraí que eu vou pensar... É que tudo que eu tô pensando, às vezes, tem um valor pra pessoa, sabe? Mas, assim, superestimado. Eu vou colocar bolsa. Me fale uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito, você ama. Vai no barzinho aqui. Você não tem cara de barzinho, você tem cara de restaurante chique. Mas... Que você come, mas as suas amigas, por exemplo, ou os seus familiares, olham você comendo ou pedindo, por exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Você fala, como é que você tá comendo isso, tá, amigo? Credo. Só você que vai comer isso.
Angu baiana. Uau! Ah, gente, Angu baiana do Fred. Se alguém falar mal, tá Maravilhoso, errado. né? Delícia. Uma banda cantou ou cantor, independentemente do gênero musical, subestimado, que só você escuta no fone de ouvido treinando, quando alguém te pergunta: o que você tá ouvindo aí, amiga? Tô ouvindo tal coisa. Ai, nossa! Só que você gosta. Sabe que eu gosto de ir na academia escutar modão. Então eu Uau! coloco aquele sertanejo antigo. O Augusto também gosta, nossa Eu editor. coloco o modão antigo lá, sei lá, raiz. E aí o pessoal escutando funk do momento. Ai, credo. Não. Um modão, tipo Boa. Zezé de Camargo e Luciano. Boa. Me fale algo subestimado na vida, aquilo que as pessoas não dão muita importância, mas que na sua visão as pessoas deveriam valorizar mais. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você está ali presente com a sua família. Sem mexer no celular, sem nada. Assistir um filme com a sua mãe, jantar com a sua mãe, conversar. Então, tempo de qualidade com a sua família. Defina a sua vida com uma palavra. Feliz. Defina a sua história de vida com uma frase. Resiliência e superação. Defina essa conversa com uma palavra. Criativa. Pode falar outra, gostei. Ela ia falar outra. Foi engraçada, foi criativa, foi autêntica. E foi pra lá de eterno e especial poder ter você aqui e eternizar a sua maravilhosa história de vida enquanto mulher e profissional. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Foi uma honra inesquecível poder ter você aqui e uma honra inenarrável poder imortalizar o seu maravilhoso enredo de vida, tão rico de histórias e tão rico de memórias boas e ruins, mas que fizeram você essa mulher maravilhosa e incrível para a comunidade médica, não só de Valadares, mas a nível nacional. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada eu, Luiz, pelo convite. Adorei o nosso bate-papo. Adorei estar aqui e compartilhar minha história. Tamo Obrigada, junto, viu? doutor, eu que agradeço mais uma vez. O Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.